Plano secreto de Natal. 3 crianças estavam deitadas de barriga no chão, falando baixinho para não serem ouvidas pelos adultos que poderiam estar vigiando. Estavam com um grande papel, lápis na mão e desenhavam algumas coisas. Elas eram Pedro, Lúcia e Eduardo. Eram vizinhos e há muito tempo estavam planejando um plano ultra secreto. Eles queriam sequestrar o Papai Noel. Se a gente colocar alguma coisa na chaminé... E na sua casa tem chaminé por acaso? Perguntou Eduardo. Na minha não tem não, falou Lúcia menorzinha. Tinha só 4 anos. Os outros não eram tão mais velhos. Pedro tinha 7 anos e Eduardo tinha 6. Mas não é pela chaminé que dizem que ele vem? Perguntou Pedro. Mas isso é no filme da televisão. Só naquelas casas lá nos Estados Unidos. A gente mora aqui, e aqui não tem chaminé. E nem é frio. O Papai Noel deve sentir o maior calor com aquela roupa. Tadinho dele, disse Lúcia, que sentia pena até das formiguinhas. Então como é que a gente vai fazer? A gente podia passar cola na janela, disse Eduardo com os olhos brilhando. Disse Pedro, fazendo os outros 2 baterem palmas. Mas a gente tem que ter mais de um plano. Esse pode dar errado. As 3 crianças passaram o dia 22 de dezembro todo planejando um jeito de pegar o Papai Noel. Lúcia acreditava piamente. No ano passado, tinha ganhado uma bicicleta rosa, uma boneca do seu tamanho, um monte de roupas bonitas cor-de-rosa e um livrinho. Eduardo também tinha ganhado uma bicicleta, e mais roupas, um skate e um quebra-cabeça. Pedro tinha ganhado um videogame muito legal e um monte de jogos para jogar. Os pais das 3 crianças acharam tão engraçadinho que eles estivessem desenhando, tão quietinhos que nem foram lá saber do que se tratava. Planejaram bem. Pensaram em várias possibilidades de pegar o Papai Noel em flagrante. Queriam ter certeza de que ele existia e, além disso, queriam saber como ele fazia para dar presentes para tantas pessoas numa única noite. Os dias passaram e elas continuavam a discutir o plano secreto de Natal. Pegaram cordas do pai do Eduardo, pegaram cola, tachinhas, barbante, geleca, rede de pescar, mas depois desistiram das tachinhas quando Lúcia começou a chorar, falando que não queria machucar o Papai Noel. Tachinha no pé dói muito, disse a menina. Foi um chororô tão grande que eles desistiram. O dia 24 foi cheio de expectativas. Eles estavam elétricos, mas tinham que fingir muito bem na hora de dormir. Pedro, Eduardo e Lúcia foram dormir na mesma casa. Eles eram primos e todo mundo passaria o Natal junto. Bocejaram sem vontade, coçaram os olhos sem coceira, espreguiçaram os braços sem estalar as costas. Tudo para enganarem os adultos, irem para a cama e colocar em prática o seu plano secreto de Natal. Todos foram dormir antes da meia-noite, uma hora mágica no Natal. E um pouco antes, lá estavam as crianças prontas para pegar o Papai Noel. Pedro colocou cola na janela. Eduardo fez uma armadilha, como ele conseguiu fazer eu não sei, perto da árvore de Natal. Lúcia se escondeu atrás do sofá para gritar "Haha!" quando o bom velhinho chegasse. O relógio da sala estava quase lá. Faltavam 2 minutos. Lúcia estava tremendo e cheia de vontade de fazer xixi. Pedro se escondeu atrás da árvore de Natal, mas estava dando para ver suas meias de bolinha. E Eduardo estava embaixo da escada esperando para tirar uma foto dele. Tudo pronto, pensavam as crianças. O relógio tocou. Blém, 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 blém. 12 badaladas que pareciam bater junto com o coração deles. Um vento frio entrou pela janela, apesar de ser verão onde eles moravam. Deve ser o Papai Noel,
falou Eduardo para Lúcia num sussurro que daria para ouvir lá da esquina. Criança não sabe falar baixo. Mais uma vez, o vento passou por eles e um barulho começou a aumentar. Era diferente, estranho. Eles não conheciam. Parecia com cascos. Até que aconteceu. Lúcia foi a primeira a ver. Uma luva branca e um pedaço vermelho de um casaco entrando pela janela. Pedro estava torcendo para ele ficar agarrado na cola, mas o Papai Noel tinha pernas grandes e entrou pela janela sem encostar em parte nenhuma. Até porque era uma janela bem grande. Eles não tinham pensado nisso. Os pisca-piscas que Eduardo tinha colocado no chão para fazer uma armadilha estavam lá para pegar o velhinho desprevenido. Mas as crianças tomaram um susto quando viram que o velhinho saltava entre as luzinhas como se não pesasse o tamanho que tinha. Como podia tal coisa? Eduardo saiu de fininho de perto da escada com a câmera na mão. Mas na hora do flash, o safado do velhinho se escondeu atrás do sofá. Deu de cara com Lúcia, que no lugar de gritar "Ha!", ficou muda e paralisada. O Papai Noel olhou nos olhos da menina e ela percebeu que, apesar de ter barba, ser grandão e barrigudo, ele parecia ter olhos de menino travesso. De longe, sua roupa parecia vermelha, mas assim de pertinho parecia-se verde. Devia ser imaginação da menina. Eduardo saiu correndo para tentar tirar uma nova foto, mas magicamente o velhote deu uma cambalhota no ar e parou a 2 centímetros do chão, flutuando e rindo à beça das crianças. Elas ficaram congeladas com isso. Ele era quase uma Daiane dos Santos. Mexeu sua mão direita e um pó mágico iluminou a sala inteira. Os presentes apareceram do nada embaixo da árvore de Natal. Lúcia ficou com a boca tão aberta que era capaz de entrar 1000 moscas. Vocês nunca irão me pegar, crianças! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal! Disse o velho, que não parecia tão velho assim. Com uma roupa vermelha, não tão vermelha. Ele flutuava um pouquinho acima do chão. E como a luz estava acesa, eles puderam ver a coisa mais extraordinária do mundo todo. A sombra do Papai Noel era diferente do próprio Papai Noel. Eles estavam enxergando bem? O velhinho estava com as mãos para baixo e era bem gordinho. Mas sua sombra era muito diferente. Era de um menino, assim como Pedro Eduardo. Tinha um chapéu na cabeça e uma pena. Tinha as mãos na cintura e era magrinho. Como o velhinho podia ter uma sombra assim? As crianças ficaram tão confusas que mal viram quando ele saiu pela janela, subiu no seu trenó com renas e foi voando para o céu. O pai da Lúcia, escutando o barulho dos 3, desceu sem os óculos, tropeçou nos pisca-piscas e, para se apoiar do tombo, colocou as mãos na janela e por isso ficou grudado. Eles tiveram que explicar todo o plano secreto de Natal, mas ninguém acreditou de verdade. Achavam que era coisa de criança. Porque nunca acreditam nas crianças, mesmo quando elas dizem a verdade. Já que estavam acordados, resolveram abrir os presentes. Lúcia ganhou outra boneca de vestido rosa, um pente, uma escova e um livro. Pedro ganhou mais jogos para o seu videogame e também camisas de super-herói. Eduardo ganhou... não sei, não deu para ver. Olha, até eu ganhei um presente, disse o pai de Lúcia, olhando para um dos embrulhos com seu nome. Eles estavam acordados, sem sono, agitados. O pai da menina resolveu abrir o livro de histórias que tinha ganhado para tentar fazê-los dormir. Um livro cheio de histórias, crianças. Posso ler para vocês enquanto comemos uma rabanada? Disse ele, distribuindo os pratinhos e garfos para todos. Era uma vez um lugar muito distante,
uma terra localizada lá no alto nas estrelas. Na segunda estrela direita existia a Terra do Nunca. Terra do Nunca, papai, que nome esquisito, disse Lúcia com uma sinceridade que só os pequeninos possuem. É sim, olha aqui no desenho, está vendo? Como se chega na Terra do Nunca, tio? Perguntou Eduardo, se debruçando para ver o livro. Só com um pão mágico da Sininho. Quem consegue chegar lá, vai voando. Legal! Falaram os três ao mesmo tempo. Voar era o desejo secreto deles. Quem não gostaria de voar? Eu sim. É lá que moram os meninos perdidos, a Sininho e um garotinho muito levado chamado Peter Pan. Olha o desenho dele aqui, a sombra dele, olha. E eles olharam ao mesmo tempo. E lá estava a figura. Um menino com cara de levado, vestindo uma roupa toda verde, um chapéu da mesma cor com uma pena vermelha na cabeça e com as duas mãos na cintura. A sombra era igual ao menino. O Papai Noel é o Peter Pan! Gritaram os três ao mesmo tempo, enquanto os seus olhos estavam mais abertos do que nos seus mais assustadores sustos. O pai da menina não entendeu nada. O que tinha o Papai Noel com o Peter Pan? Essas crianças estão malucas com esse negócio de Natal, isso sim. Decidiu colocá-las para dormir mesmo sem acabar a história. Era muita doideira para uma noite só. Ele tinha tentado acalmar as crianças e elas estavam mais agitadas do que nunca. Colocou cada uma no seu saco de dormir, pediu que fizessem silêncio, desligou a luz e fechou a porta. Vocês acham que... Claro que sim, disse Eduardo num sussurro. Dessa vez baixo porque não queria levar bronca do seu tio. Mas como ele pode ser o Papai Noel? Perguntou Pedro. Vai ver, ele gosta de dar presentes, disse Lúcia. Eu acho que essa resposta é muito boa. Um bom motivo para dar presente é gostar de dar presente, não é? Mas temos que descobrir direitinho. A gente vai fazer mais um plano mirabolante? Disse Lúcia se enrolando na palavra nova. É mirabolante, Lúcia. E sim, esse é o nosso novo plano. Eu gostei. Você topa, Lúcia? Claro que sim! Disse a menina ficando de pé na cama. Shhh! Fala baixo! O seu pai vai brigar com a gente! Disse olhando para a porta. Então estamos combinados. Vamos ler aquele livro e descobrir como pegar o Peter Pan. A gente vai sequestrar o Peter Pan igual a gente tentou com o Papai Noel? Falou a menina entre alguns bocejos. Vamos. Amanhã a gente começa um novo plano. Falou Eduardo com um enorme bocejo. A gente vê o que todo mundo ganhou, lê o livro do seu pai e vai buscar o Peter Pan. Entre os planos mirabolantes das crianças, elas dormiram. Nada mais justo depois das experiências extraordinárias que tiveram. Sem perceber, por causa do sono, o Papai Noel entrou no quarto deles com um sorriso de moleque levado. Já não estava tão velho, e a sua roupa já estava quase toda verde. Flutuou pelo quarto até a cama de Lúcia. Deixou com ela um saquinho de pó mágico que dizia: pensamentos felizes de um lado, terra do nunca do outro. A menina saberia o que fazer. Toda criança sabe. Quando terminou de dar o seu último presente, já não era nem velho nem barbudo. Sua roupa estava verde. Seu chapéu estava no lugar certo e ele flutuava de cabeça para baixo olhando as crianças. O Natal tinha sido bem divertido para o Peter Pan. Papai Noel? Tanto faz.